Bom, então, a nossa convidada é a Mariana Toledo Borges, ela é doutoranda em Teoria e História Literária no Instituto de Estudos da Linguagem, no IEL da Unicamp. Ela é mestra em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp também, né, onde trabalhou com as intersecções entre alguns conceitos psicanalíticos de Sigmund Freud e a obra teórica do Guy Debord. Inclusive, eu coloquei, Mari, a tua dissertação ali no nosso WhatsApp. Também possui licenciatura em Letras, também pela Unicamp, fez um trabalho discutindo a espetacularização das imagens fotográficas dos black blocs, né, veiculados pela mídia. E hoje desenvolve pesquisa em que procura explorar a possibilidade e a especificidade de uma tragédia brasileira na dramaturgia modernista de Nelson Rodrigues, pensando a dialética do trágico em solo nacional dentro do conflito sociológico entre o progresso e o atraso, bem como a formação de uma mitologia brasileira a partir das peças do autor. Mari, a gente queria agradecer a tua presença aqui. Nós fizemos a leitura do teu texto, né, o texto que foi publicado na revista Constelações, e alguns de nós trabalham mais diretamente com Debord, com Kurtz, né, outros menos, mas todos estamos com a leitura em dia aí do teu trabalho para poder fazer a interlocução. Então, obrigado mais uma vez, fica à vontade só para fazer uma exposição inicial no tempo que tu quiseres, né, da tua pesquisa, desse texto em particular, né, para que a gente possa depois, então, interagir de modo mais imediato. Tá, obrigada, André. Gente, eu agradeço muito o convite, super uma honra ter meu texto lido por vocês. Como vocês perceberam, eu tenho uma trajetória meio errática, né? Eu me formei em letras, depois fiz o mestrado na sociologia, dando continuidade ao estudo do Debord, né, que eu comecei na graduação, sob orientação do Fábio Durão, né, professor Fábio Durão. Aí fui para Sociologia e agora voltei para Teoria Literária, numa pesquisa que ainda, pelo menos, não tem nada a ver com Guy Debord, mas eu sempre acredito que as retas se encontram no infinito. Em algum momento eu vou conseguir juntar os dois projetos aí, né? Eu vou começar localizando, então, né, esse texto na minha pesquisa. Ele, na verdade, é uma parte modificada da minha dissertação, né, um capítulo modificado da minha dissertação, que eu defendi em 2019, no começo de 2019. E como o André falou aí, eu tentei olhar quais eram as entradas dentro da principal obra do Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, quais eram as entradas de alguns conceitos da psicanálise, né? Especificamente do Freud, viu? Hoje em dia eu não gosto nem de falar que é psicanálise, né? Que você tem que ficar se filiando a alguma corrente, né? Eu tenho mais leitura de Freud mesmo, para saber se havia alguma hipótese de subjetividade, né, na obra do Guy Debord, né? O Guy Debord, ele foi o principal membro, o fundador, digamos assim, da Internacional Situacionista, né, que é uma vanguarda artística, digamos, a última vanguarda artística europeia, né, e que se autoproclamou o fim das vanguardas, né. E é essa parte do Guy Debord que é mais conhecida, assim, do grande público, né. Como o próprio IAP gosta muito de falar, né? Essa parte teórica da obra do Guy Debord, apesar do conceito Sociedade do Espetáculo ser uma coisa muito veiculada, muito popular hoje em dia, né? O que ele quis dizer efetivamente com esse conceito é muito obscuro, né? Para a maior parte da crítica, né? Da recepção e tal. E o que se conhece é esse Guy Debord vanguardista aí, né? Que fundou essa vanguarda, que era cineasta, né? Então ele fez uma série de filmes, né? Muito vanguardistas na época, inclusive acusou o Godard de ter plagiado ele na época, teve uma querela com o Godard, né? E que era formada por muitos outros membros de vários outros países da atual União Europeia, né? Tinha gente na Holanda, tinha gente na Itália, e eles faziam performances, né? Faziam intervenções urbanas, né? Tinha urbanistas, arquitetos, né? Propondo
novas visões de cidade, de circulação na cidade. Eles tinham um projeto de ocupação das cidades, né, de erranças, de andar pela cidade que não fosse de uma forma a mercantilizar os espaços, né, apenas ir andando, assim. Às vezes eles gostavam de andar e ir passando dentro dos prédios, e atravessando os prédios, uma coisa meio de parkour urbano, assim. E é engraçado, porque aqui no Brasil o Guy Debord tem uma entrada na geografia, né? E na arquitetura, né? Especificamente por causa desses projetos de urbanismo unitário, que eles chamavam, né? Um urbanismo unitário, uma forma de pensar a cidade integrada com a comunidade, né? Que não fosse nessa proposta de espacialização temporal que incide sobre a cidade também, né? E eu já vi até trabalhos aqui no Brasil que estudavam intersecções entre ele e o Hélio Oiticica, né? Que também tem uma proposta de realização da arte na vida cotidiana, né? Como a Internacional Situacionista tinha, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, que tem a ver com a proposta vanguardista, então, né, da Internacional Situacionista, e também com alguns projetos de urbanismo, né, de ocupação da cidade, que o Hélio Oiticica também tinha, né. Mas, especificamente, a minha pesquisa não era sobre esse ponto, né, era mais investigando mesmo a obra principal do Guy Debord, que era a Sociedade do Espetáculo, né. A minha dissertação ela se dividiu em duas partes, a gente pode falar assim, né? Na primeira parte, eu faço uma explanação mais teórica, fiz uma leitura exegética, né, do Guy Debord, no primeiro capítulo, que eu olho do Guy Debord para trás, né? Então, quais foram as influências dele, né? Quais foram as leituras que ele fez, né? Quais são as filiações teóricas dele, né? Para ele chegar nesse conceito de espetáculo. Não é uma tarefa tão simples assim, porque eu não sei se vocês leram, né? Se todo mundo aqui tem a leitura, né, do Guy Debord. Ele não faz citação, né? Ele não faz... As menções são todas implícitas. Ele copia, às vezes, né, trecho do Marx, ele copia trecho do Lukács, ele não dá a referência, né? Ele tinha essa proposta do plágio, na verdade, era uma proposta situacionista essa do plágio, né? Ele dizia que o plágio era necessário, né, que o plágio era uma forma de intervenção, então ele recortava, né, modificava trechos, né, do Marx, modificava trechos desses autores, modificou trechos do Freud também para caber ali nos fragmentos dele, né? Então, meu primeiro trabalho foi de ver quais eram fazer a genealogia do pensamento dele, né, até chegar nesse conceito de sociedade espetáculo. E aí, pesquisando, cheguei à conclusão de que as principais leituras dele ali eram o Marx, o que ficou conhecido como jovem Marx, né? O Marx ele, dos manuscritos econômico-filosóficos, né? O Marx que cunhou o conceito de alienação, né? E o Lukács, né, o que ficou conhecido como o jovem Lukács, que é o Lukács da História e Consciência de Classe, né? Então, o conceito de reificação e o conceito de alienação foram muito centrais ali para o Guy Debord. E o que é interessante também é porque coloca ele numa posição muito peculiar ali na inteligência francesa, né, da época, porque ele tem uma genealogia mais alemã, digamos assim, né? Mais próxima da teoria crítica, e na época a França estava... tinha ali Foucault, tinha ali Althusser, né, que são autores com quem ele não debate diretamente, né, teoricamente, ali na obra dele, na reflexão dele, né? Então é bem curioso, bem interessante, assim. Num segundo momento, eu olhei do Guy Debord para frente, né? E aí, o que seriam os desdobramentos teóricos mais contemporâneos, digamos assim, dessa ideia de sociedade do espetáculo?
e que, curiosamente, também não se vincula, né, uma filosofia francesa pós-estruturalista, né, tipo, novamente, né, os debates eles não são com pós-marxismo, com pós-autosserianismo, né, o Rancière até faz um debate com ele, né, mas é de negação completa, né, da dialética que é intrínseca ali ao pensamento dele, e também Deleuze e tal passam ao largo, né, e aí eu fui encontrar coisas um pouco mais parecidas, né, com esse percurso teórico que ele faz, a partir do Anselm Yapp, né, que fez o principal estudo dele hoje, e que se filia ao que hoje é conhecido como a Wertkritik, que é a crítica do valor, né, que é uma tendência marxista muito heterodoxa e, às vezes, até muito mal recebida, né, nos meios marxistas tradicionais. Eu mesma tive alguma resistência no próprio Fichte, né, com as conclusões, né, teóricas que eu cheguei. E aí esse texto que vocês leram, então, é esse momento, né, de ver qual foi o desdobramento, então, qual poderia ter sido, né, o desdobramento, quais poderiam ter sido as intersecções teóricas, né, do Guy Debord com o marxismo mais contemporâneo, né. E aí o próprio Kurtz tem um debate interessante com o Guy Debord e tal, né. E aí a segunda parte da minha dissertação, eu fui ver em fenômenos empíricos contemporâneos, mais testar essa ideia, né, de subjetividade na sociedade do espetáculo em fenômenos contemporâneos. Aí eu fiz uma etnografia em shopping e estudei um pouco redes sociais, funcionamento de algoritmo e tal, né, a partir de conceitos do Guy Debord. Eu acho que para começar a conversa eu ficaria por aí mesmo, e aí abrir um pouco para debate. Estou muito contente assim que eu tenho interlocutores reais, pessoas que leram, né, meu texto. Na academia isso está ficando cada vez mais raro, né, de encontrar. De fato, verdade, Mari. Mari, obrigado então pela exposição. Eu vi o pessoal tinha ali, a gente tem um grupo no WhatsApp do nosso grupo aqui. E vi que tinha algumas questões aparecendo. Acho que a gente pode abrir, né? A Mari matou uma das minhas perguntas, que era verificar o vínculo entre o trabalho do Nelson Rodrigues e esse argumento do mestrado, né? Mas então essa vinculação tá por vir, né, Mari? Tá por vir. Então, pessoal, fiquem à vontade, né? Eu não sei se eu comentei, mas eu conheci o trabalho da Mari também, porque eu fui orientando do professor Fábio Durão durante o pós-doc, né? E lá nós nos encontrávamos no grupo do Fábio, né? Então, fique à vontade aí para fazer perguntas. Acho que basta levantar a mãozinha aqui do... Isso, a gente pode fazer por inscrição, pode ser, André? Aqui pode ser. Isso. Pela ordem das mãozinhas levantadas aqui. Se alguém se habilita. Pronto. Vamos lá, Diego. Bom, boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Diego, só para me apresentar a Mariana, né? Atualmente faço doutorado na Unesc, em Educação. Agora orientado pelo professor Rafael, né? O professor André me abandonou. Foi para a UFSC. Mas, enfim, primeiramente, parabenizar pelo texto, assim, né? Eu gostei bastante. Não é algo, né, como o professor André falou inicialmente, né, alguns têm leituras aí mais profundas, mais densas, né, de Debord, como sei, o Cris, né, a Thalie, enfim, que se apropriaram mais. Eu fui mais ali pro Benjamin, assim, né, durante a dissertação, né, inclusive quando eu vi o Benjamin ali, fiquei felizinho no texto. Mas a minha pergunta até eu tinha feito lá no grupo, é uma pergunta de desconhecimento mesmo, assim, total, né? Mas, ao mesmo tempo, aquelas relações que a gente vai estabelecendo, que às vezes tem algum lastro
real, e às vezes não, né? Às vezes é só viagem nossa, né? E enquanto eu lia a quarta seção ali do teu texto, né, no caso, quando tu vai falar dessa questão do sujeito autônomo e o inconsciente, embora, é lógico, dadas as diferenças, eu acho que inclusive as diferenças, digamos assim, de solução, né, me lembrou muito o conceito de agenciamento do Deleuze, e tu inclusive falaste agora do Deleuze, né, que não dialogou muito com Debord, né, assim, diretamente, enfim, mas essa ideia do agenciamento em Deleuze, não sei também quais são as tuas leituras de Deleuze ou não, tu consegues estabelecer ou ver alguma relação com esse modo como tu leste o Debord, sobretudo a partir ali do curso e dessa relação com o Freud, né, nesse sentido de como essa inconsciência, vamos assim dizer, social acaba sendo de alguma maneira introjetada no sujeito, né, digamos assim, e a ideia dos agenciamentos deleuzianos, né, e toda essa questão que é prévia ao sujeito e que ao mesmo tempo incorpora o sujeito sem que ele saiba, né? Enfim, eu não tenho muito domínio nem de Deleuze nem de Debord, então a pergunta realmente, como eu disse, de uma curiosidade, né? De um desconhecimento e ao mesmo tempo de uma relação que se fez. Agora é lógico, eu acho que o prognóstico, vamos assim dizer, né? Debordiano e deleuziano aí vão divergir, né? Mas ao meu ver essa me parece que ambos estão falando de algo, de um lastro, de um fundo que é semelhante ali, né? Embora, de alguma maneira, os diagnósticos se deem de maneira diferente, os prognósticos também. Não sei como é que tu vês isso, se chegou a pensar nisso. Cara, eu vou ficar te devendo, porque eu não conheço esse conceito do Deleuze. Mas se você quiser falar um pouco dele, às vezes eu posso ensaiar alguma especulação, assim. Sim, o Samuel, que está aqui, né, ele tem até mais conhecimento de Deleuze que eu, né? Mas ele vai aparecer em alguns textos, se eu não me engano, eu acho que por uma literatura menor, né, Samuel? Eu acho que ele aparece bastante, esse conceito de agenciamento, né? Se eu não estou equivocado, né? Mas, basicamente, o agenciamento, assim, né, na minha compreensão de Deleuze também, né, é um pouco difícil, mas seria digamos assim, esse conglomerado linguístico que nos antecede, por exemplo, né, a linguagem já existe, né, e a gente se insere nela, né, então, de algum modo, a linguagem nos forma, né, ela nos é prévia, e ao mesmo tempo que nós nos inserimos nela, ela se insere em nós também, né, então tem um pouco disso. Então, o agenciamento, assim, eu vejo muito nesse sentido, aqui pegando a esfera da linguagem, né, mas não só linguisticamente falando, né, há outros campos também. Mas eu acho que o Samuel pode explicar melhor, ele tem mais domínio, né, eu tinha levantado a mãozinha, mas tu explicou bem, eu abaixei. Eu acho que é isso mesmo, né? Essa ideia de que a gente capta as forças, eu acho que estão à volta da gente, né? Então, o Deleuze usa muito a ideia da revolução, como as pessoas tendem a seguir umas às outras, meio que nesse fluxo de força, né? Como se fossem puxadas umas pelas outras, numa espécie de ideal, né? Ele usa muito com relação à revolução. Acho que tem uma ideia de inconsciência ali que o Diego comentou, né? Apesar de que essa ideia de consciência, eu acho que o Deleuze talvez se revirasse no túmulo, né? Ele não participava muito dessa ideia de consciente, inconsciente, né? Mas enfim, eu acho que é assim, há essa inconsciência da pessoa sendo arrastada pelos movimentos que estão à volta dela, né? Acho que é uma pergunta interessante. Assim. Então, o Guy Debord tinha pavor a essa tradição estruturalista, pós-estruturalista, né? Então, acho que o máximo que eu consigo chegar é a visão que ele tinha, né, dessa tradição aí estruturalista, pós-estruturalista, que para ele é totalmente fetichista, né? Acho que a dificuldade dele em dialogar, inclusive, com parte da sua época ali, né? Com Althusser, por exemplo, né? Que era marxista ali, né? Circulando, de achar um absurdo que a mudança ela venha das estruturas em movimento sozinhas, né? Então, eu não sei muito bem como é que entra a ideia de agenciamento, né? Como entraria a ideia deleuziana de agenciamento aí dentro, né? Mas
a própria separação entre a estrutura e o agenciamento, né, ela talvez já fosse problemática, né, dentro da teoria do Guy Debord, né, uma separação muito, muito estrita. E ele dedica um capítulo para falar sobre, digamos assim, sobre teoria ali, um dos últimos capítulos. Talvez ele coloque o estruturalismo como uma ideologia, né, do capital. E porque por mais que seja possível se pensar a mudança, né, dentro dessa conceituação, é como se a mudança ela partisse de cima das estruturas, né? Mas eu não sei se isso dialoga assim muito, na verdade, com o que vocês estão me apresentando aqui. Acho que tem uma dificuldade aí da gente tentar sobrepor campos epistemológicos que são muito diferentes, né? Eu acho que os conceitos são diferentes, talvez, da forma como eles nascem, né? Enfim, né? Sim. Eu penso que a gente tem aqui uma fila, né? Acho que é o Fábio agora, é isso? Mais para comentar em cima dessa discussão, justamente essa questão é complicada, porque às vezes o mesmo conceito para autores diferentes já significa algo completamente diferente, né? E eu tenho a impressão que essa questão permeia toda a filosofia desde o século XIX e boa parte do século XX, né? Não sei se ela já morreu, mas pelo menos até os anos 70, 80, ela estava bem ativa, esse limite entre o sujeito e, digamos, a linguagem, ou a sociedade, ou a história, né? Daí cada autor vai enquadrar diferente, né? Mas o Péchet vai falar disso, né? E eu estava justamente com essa dúvida, como é que o Guy Debord faz essa fusão entre Freud, né, e Lukács, que parece duas coisas completamente impossíveis, né? Mas a Mariana me matou essa charada quando ela falou que é o Lukács jovem, né? E que o próprio Lukács velho renega o Lukács jovem, porque o Lukács jovem é mais subjetivista, né? E o Lukács velho, até hoje eu não tive coragem de encarar a ontologia do ser social, né? Mas o Lukács velho, ele entende que não, né? O que existe mesmo é o ser social, e ele é ontológico, né? E para ele esse ser social ontológico é a solução para tudo, né? Digamos, é o sujeito dentro da história, né? Não existe sujeito sem história e nem história sem sujeito, né? E isso seria o ser social, né? E para o Lukács é isso, né? Não existe... Então, quer dizer, para o Lukács velho, né? Não existe subjetividade fora disso, né? Então, seria completamente incompatível com Freud, né? Mas o Lukács jovem, não. Ele, eu acho que, nesse sentido, é bastante compatível, assim. Eu não sei se Então, essa questão da ontologia, ela está na raiz do problema todo ali, porque o Guy Debord ele está numa transição ali, né, do marxismo, digamos assim, que você tem o Lukács, você tem o Rubin também, que estudou ali uma protocrítica do valor, né? E aí você tem um vácuo, digamos assim, e aí você já tem o Poston, o Yap, né, o Kurtz, toda a crise ali, né, que agora é Exit. E ter colocado o Guy Debord aí no meio, assim, como se fosse uma passagem ali, né, entre esse Lukács velho, esse Lukács jovem, né, e essa crítica do valor mais contemporânea, foi um gesto meu, assim mesmo, né? E o Guy Debord, ele não se encaixa totalmente também ali nessa negação total da ontologia, né? É interessante isso, né? O próprio, isso foi uma questão, na verdade, que os pareceristas, quando leram o meu trabalho, comentaram que eu deveria reforçar um pouco mais as diferenças entre o Kurtz e o Debord, né? Porque, que é um absurdo, porque o Kurtz é muito mais radical, né? O Kurtz é muito mais radical. Imagina, o Guy Debord está ali falando do proletariado, o maior capítulo, né,
desse José do Espetáculo é sobre proletariado e tal, né? E eu falei, poxa, é verdade isso. Quando eu estava escrevendo, eu lembro de querer dar um pouco mais de ênfase às semelhanças mesmo, né? Mas, claro, né, ele é de antes, ele está num momento específico ali também, né, onde ainda havia União Soviética, né, onde, inclusive, tentando desconstruir, né, um dos primeiros, muito antes que o curso, tentando desconstruir a ideia de que a União Soviética era a representação da utopia ali do momento, né. E isso foi super visionário ali naquele período. Mas, de fato, né, ele ainda acreditava ali num operariaísmo, né? Tem ainda essa questão, e aí, mas eu não diria que não chegaria a dizer que ele tem um pensamento de ontologia, não. Né? Sim, claro. Porque justamente colidiria frontalmente com essa ideia de sujeito, né? Justamente do Freud, né? Quer dizer, uma coisa. Frontalmente, mas ainda assim ele gosta do Freud. Ainda assim ele gostou do Freud. Não, e o próprio Freud tinha essa preocupação também, né? Você vai ler as obras dele, ele também está preocupado. E a psicanálise dele não é uma questão puramente subjetiva, mas justamente entender como que o sujeito projeta em si signos simbólicos da sociedade, né? E o próprio Freud já traz essa discussão em si também, entre esse limiar entre o sujeito e a sociedade. Então, algum caminho ali tem, né? Sim, o Kurtz fala brilhantemente, eu acho, assim, do papel do Freud ali, né? Nessa desconstrução do sujeito iluminista, né? Que virou a grande cruzada, né? E aí é um problema isso também, né? Do Kurtz e da crítica do valor, virou um grande problema isso também, porque eles ficam com dificuldade. Eu diria que esse é um ponto central, né? Da dificuldade deles aí de entrada, né? Mesmo de estabelecer diálogo com o marxismo no geral, né? Não tem sujeito, né? Assim, e ao mesmo tempo não é aquele negócio altusseriano, né? De é assujeitado, tal, é outra coisa, assim, né? E aí ele destrói o Freud também, né? Óbvio, né? Falar, nossa, foi super importante ele fragmentar o sujeito, mas no fim das contas é a ontologia da cultura e a ontologia e a ontologia da natureza, e é isso, né? E aí esse é um nó muito difícil aí para os críticos do valor, né? E eu acho que o Guy Debord teve dificuldade, óbvio, né, de ter que responder a isso no momento, né? Quando você vai ver, assim, na prática, né? Você vai falar, não, é o trabalhador, né? Quando você vai ali para a praxis, não, é o operário, não, é o trabalhador, não. Vamos nos juntar aos movimentos de professores, vamos nos juntar aos movimentos de estudantes, né? A gente fica, obviamente, procurando ali um sujeito no nosso tempo, né? Mas é isso, na estrutura, o curso fala, numa estrutura teórica ali, você não pode, é proibido falar de sujeito, assim. Né? Porque isso, falar de sujeito, você já está falando de ontologia. E é interessante que o próprio Lukács e o Marx foram beber no Goethe, que também faz a separação do Goethe jovem do Goethe velho, e o Goethe teve também um processo intelectual semelhante, né? Que ele começa com o ultra-romantismo quando novo, e depois lá no Fausto ele já está classicista, né? Não sei o quê. Mas o Goethe também já era um que justamente tinha entre as suas principais preocupações, na verdade, como representar um personagem, dar a ele singularidade sem cair no tipo, né, que vinha do iluminismo, né, o marceneiro, isso, aquilo, né, então você tinha representações de tipo no teatro, né, e o Goethe formula, não, se eu representar um personagem tão bem na sua personalidade, o tipo ele já vai incorporar tanto o sujeito quanto o tipo, né, porque ele vai compreender o todo, né, então o Goethe formula um pouco essa ideia de meio que dialética, né, de você ter o sujeito e a sociedade ali incorporada no personagem, assim. E serve de inspiração para o Lukács, para Marx, é engraçado. Como você falou, um pezinho na Alemanha e essa discussão que vem do iluminismo, na verdade, é bem isso. Legal, Fábio. Thalia? Oi, Mari, boa noite. Você consegue me ouvir bem?
Consigo. Boa noite. Certo. Eu sou a Thalia, sou orientanda do professor Rafael no mestrado em Educação. E a minha dúvida, assim, ela pode parecer até um pouco trivial, mas é algo que tem me inquietado um pouco, que é a relação ou a diferenciação entre os conceitos de alienação e fetichismo, né, tanto na obra do Debord quanto na crítica do valor, porque eu tenho iniciado nos estudos da crítica do valor agora, mas toda a minha trajetória acadêmica foi a partir do marxismo tradicional, né? Então, as terminologias, os conceitos, né? E os significados que esses conceitos carregam também. E o conceito de alienação é um desses conceitos que ele foi sendo atribuído a diversos significados, né, ao longo do marxismo tradicional, ou como exteriorização, como você mesmo elabora ali no texto, né, ou como relacionado à propriedade privada, né, a apropriação dos produtos do trabalho. E aí eu só gostaria de te ouvir um pouquinho assim sobre se você vê esses conceitos como correlatos ou existe uma diferenciação entre eles, como que eles estão, né, na obra do Debord e na crítica do valor. Então, isso também Obrigada pela pergunta, de forma alguma, é uma pergunta básica. Isso aí é um negócio cabeludíssimo, assim, na verdade. Muito cabeludo mesmo. Na verdade, no primeiro capítulo, né, que é esse que eu faço essa genealogia do pensamento do Debord, eu tento, de toda forma, mostrar que é a mesma coisa. Fetichismo da mercadoria e alienação são a mesma coisa, né? Em momentos diferentes do pensamento, tal, porque eu não gosto de fazer essa fragmentação do pensamento do Marx também. Você tem o jovem Marx que estava falando de alienação e tal, mas aí você tem o velho que está falando de fetichismo da mercadoria e de trabalho e capital e tal, e que, na verdade, o fetichismo da mercadoria é totalmente secundário, né, para esse pensamento que fragmenta a obra do Marx em dois, assim, né? Então, todo o meu esforço, né, nessa primeira parte foi de mostrar como é basicamente a mesma coisa, né? Só que nessa divisão, né, do marxismo, entrando no século XX, o conceito de alienação ele fica muito mais atrelado a uma ideia de... ele entra na rabeira ali da divisão entre capital e trabalho, né? Então, isso vai gerar uma série de consequências teóricas. Quando você divide capital e trabalho, você já está pressupondo uma divisão entre sujeito e objeto, né? E essa divisão entre sujeito e objeto, ela já tem uma base ontológica. É verdade que o Marx, ali nos manuscritos, ele estava ainda, óbvio, você consegue ali ver realmente que ele está pensando de uma forma um pouco mais humanista, né? O Debord até tem isso um pouco, né? Você tem o sujeito que produz, né? E você tem o objeto produzido. Essas coisas estavam unidas no princípio ali, no pré-capitalismo, e o capitalismo as separou, né? Acho que o Lukács também carrega isso um pouco no texto da História e Consciência de Classe, né? o ensaio da reificação, né? E é preciso reunificá-los, né, para que você consiga atingir a emancipação, né? Enfim, isso por um lado, né? Isso nesse Marx dos manuscritos falando sobre a alienação, né? Você tem essa divisão, né, do que na verdade deveria ficar unificado, que é o sujeito produtor e o objeto produzido, né? Aí, com o passar do tempo, o Marx vai amadurecendo, né, a reflexão dele. Tem os Grundrisse, né, que viraram um texto fundamental ali para a crítica do valor, e aí você tem o Capital, né, em que a ideia de alienação basicamente some, né? E aí tem esse texto, né, esse início aí do Capital, que é sobre o fetichismo da mercadoria, né? A minha hipótese, né, é que o fetichismo da mercadoria, como ele está formulado ali nos primeiros capítulos do Capital, ele é uma consequência dessas reflexões sobre alienação que o Marx fez na juventude, né? E dá para acompanhar mais ou menos como o pensamento do Marx foi mudando, né? Como ele foi abandonando, digamos, esse aspecto um pouco mais humanista, né? Até chegar nesse conceito de fetichismo da mercadoria, né?
e que é o conceito, na verdade, que é negligenciado, né, pelo marxismo mais tradicional, né. O fetichismo da mercadoria também vai falar, né, é o que Debord fica falando o tempo inteiro, também é uma crítica da separação, né. Só que as dicotomias ali, elas mudaram um pouco de lugar, né? Elas foram para valor de uso e valor de troca, né? Elas foram para trabalho concreto, trabalho abstrato, né? E veja que o Marx faz essas contradições, ele as coloca, né, a título de... elas são, digamos assim, elas têm um fim teórico ali, mas no fim o que ele vai argumentar depois é que elas é uma separação falsa, né? Uhum. Na verdade, valor de uso e valor de troca é uma separação que está dentro do conceito de valor, né? Trabalho concreto e trabalho abstrato também é uma separação falsa, né? Porque eles compõem a ideia de trabalho que participa, né, em conteste do que é o capital, né? A separação entre capital e trabalho também é uma separação falsa, né? E eu diria que também a separação entre sujeito produtor e objeto produzido, ali no começo do pensamento do Marx, também é uma separação falsa, né? Ela é apenas um momento inicial de reflexão do Marx que vai culminar na ideia de fetichismo da mercadoria, né? Obviamente, eu estou ignorando um pouco essa parte um pouco mais ontológica do Marx, que ela chega até o Capital, no fim das contas, né? Quando o Marx, quando ele vai falar de fetichismo da mercadoria, né, ele vai falar de trabalho como a eterna mediação entre o homem e a natureza, né? E o Kurtz reconhece, né, que é possível fazer essa leitura mais ontologizante da obra do Marx. Ou seja, o marxismo tradicional ele também faz parte do pensamento do Marx, né? Essa vertente ela faz sentido dentro da obra do Marx, né? Mas eu preferiria ver que não existe uma oposição ou uma contradição entre o conceito de alienação e o conceito de fetichismo da mercadoria, né? E a obra do Debord, ela, de certa forma, é um sintoma, né, de que eles são a mesma coisa, né? Porque, obviamente, assim, bem claramente, né, quando você pega as primeiras teses ali do Guy Debord, você vai ver trechos do começo do Capital sendo colocados ali, o que são evidências, né, dessa filiação do Debord aí na obra do fetichismo da mercadoria, né, nesse conceito de fetichismo da mercadoria desenvolvido no começo do Capital, e depois ele vai falando de alienação, né, e essa ideia de contemplação, a ideia de imagem, né, elas partem da ideia de alienação como se fossem a mesma coisa, né? Não há diferença, né? O conceito de alienação está contido na ideia de fetichismo da mercadoria do Guy Debord, né? Por isso que é interessante o Guy Debord como esse autor de fronteira, né? Como essa passagem aí no século XX, né? Que vai ligar aí essas reflexões do Lukács jovem com esse pessoal da crítica do valor, né? Mas eu estou te apresentando uma visão também heterodoxa, né, de leitura do Marx. Muito provavelmente a diferença, ou até o abandono, né, alguns propõem até um abandono do conceito de alienação, ela vai estar super bem fundamentada também no marxismo tradicional. Não sei se eu respondi a sua questão ou se ficou confuso. Não, com certeza, você tirou um peso das minhas costas, assim. E eu ainda não li a sua dissertação, o professor André mandou no grupo hoje, e com certeza eu vou ler, porque é uma dúvida que vinha me assombrando, assim, e quanto mais artigos eu procurava, tratando do conceito de alienação, mais confuso ia ficando, né, justamente por conta desses diversos significados, né, desse conceito, e que iam se fundamentando em Marx, né, porque o Marx, ele tem uma lógica de pensamento que é muito contraditória também, então se a gente tira uma frase de contexto, né, você consegue produzir toda uma linha argumentativa que é completamente oposta ao que ele realmente está querendo dizer naquele momento, né? Mas muito obrigada. Não, de nada, de nada. Só um último comentário, né? Criaram, né, porque de fato existem os dois vocábulos em alemão, né, mas criaram essa diferenciação
ela gerou, assim, também consequências teóricas muito maiores do que eu acho que era originalmente ali na obra do Marx, mas criaram essa diferenciação entre alienação e exteriorização, né? Como se a alienação fosse malvada, né? E a exteriorização ela fosse boazinha, né? Ela fosse a forma pré-capitalista, né? Da relação entre sujeito e objeto e tal, né? E aí vem a crítica do valor, né? E fala, não, também é falsa, essa é uma outra divisão falsa, né? Porque o próprio pensamento ser colocado em termos de sujeito e objeto já é, né, uma reflexão, né, uma forma de reflexão que vem de dentro do capital, né? E aí você tem o Guy Debord, que coloca o foco no conceito de alienação, né, e na relação com o fetismo da mercadoria. Então é muito interessante, porque deixa até a gente fica um pouco confuso ali no momento, né? Nossa, mas espera aí, né? Estou acostumada, né, com essa divisão. E aí você vê que no fim das contas é isso, assim, acho que ela não faz tanto sentido, assim, né? Não, civilização não é boazinha, né? E a alienação é malvada, assim. Essa diferenciação, ela não faz tanto sentido, assim, né? Uhum. Rafael, fica à vontade. Não sei se a Thalia tem mais alguma pergunta, Thalia? Não, pode passar a palavra para o Rafael. Tá certo, então. Oi, Mariana, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou professor do PPG da Unesc e também do PPG da UFSC. Eu, juntamente com o André, eu também coordeno aqui o fórum, então estou muito contente com a sua presença aqui. Muito obrigado, viu, por estar conosco. A minha dúvida vai um pouco meio que na sequência aqui das questões que foram apresentadas, né? Particularmente naquela parte que você vai discutir as aporias presentes na obra do Guy Debord, né? E uma delas, talvez se não a maior, talvez seria exatamente, e me parece que você, de alguma maneira, né, nos apresenta as aporias, mas que elas não seriam tão irresolutas assim, né? Não sei se é essa a questão. Mas, enfim, talvez aquela que seria a maior aporia que você apresenta seria o modo como Debord, ao mesmo tempo, né, trata da questão, naquele capítulo, né, do proletariado, ainda numa perspectiva de sujeito da história, e ao mesmo tempo nega, vamos dizer assim, um processo de ontologização via trabalho, por exemplo, né? Então você afirma o proletariado e nega o trabalho, né, de alguma medida. E me parece que, como tal qual você apresenta ali no seu argumento, naquele capítulo sobre a questão do proletariado, muito menos do que afirmar o proletariado como esse sujeito da história, me parece que ali ele está fazendo muito mais, talvez, uma análise pessimista de como esse mesmo proletariado se coloca naquele contexto, né, ali de 68, década de 70, enfim. É isso mesmo, e nesse caso me parece que não seria, de novo, né, uma aporia tão irresoluta assim, haveria brechas aí em que o Debord circula efetivamente na sua análise crítica. A meu interesse seria nessa questão, Mariana. Obrigada, Rafael. Então, é exatamente isso. O Guy Debord formula, né, explicitamente ali, numa das teses, que o sujeito histórico é o proletariado e ele se apresenta pela negativa, né? Pela negativa. O que isso significa, né? Ele tem toda uma reflexão sobre a burguesia, né, como a classe que declinou, né, de tomar as rédeas, né, da história, né? Eu adoro esse capítulo aí, essa reflexão do Guy Debord, né? Essa genealogia do espetáculo que ele faz, né? Que ele fala que a história, até hoje, né, a história que a gente conhece, quando surge a ideia de história, né, quando se separa, né, o ser humano da natureza, né, você já tem aí uma alienação, né? Isso aí já é uma alienação, isso aí já é espetáculo. E isso já vai gestando formas de poder, né? Vai gestando formas de poder que são sempre separadas, né? Até chegar na burguesia, né? Que é a classe que é a primeira classe que conseguiu tomar o poder, né, nas mãos, porque antes você tinha príncipes, né, ali, e você tinha, né,
narrativas trágicas ali, falando de príncipes, e o destino do príncipe, né, de uma pessoa, né, física, imagina, né, o destino desse cara é o destino de toda uma comunidade ali, né, centenas e centenas de pessoas, né, cujo destino depende do príncipe, né, do rei, né, de uma figura religiosa específica e tal, né? E você tem finalmente uma classe que consegue tomar o poder ali na Revolução Francesa e ela declina, assim, fala, não, agora as coisas, elas, né, praticamente não existe mais história, né? As coisas elas vão andar sozinhas aqui agora, né? E aí a coisa ficou simplesmente sem direção, né? E aí é que o Debord coloca ali, digamos, apressadamente, né, o sujeito histórico, né, o ser histórico ali do momento como o proletariado, mas pela negativa, né, porque é como se fosse o que restou, né, como se fosse o que restou. E me parece muito mais uma proposta de intervenção de momento ali dele, né, do que, de fato, uma coisa que está vinculada à teoria do espetáculo dele, né? Isso que eu acho interessante, né? É um capítulo longo, mas me parece um capítulo muito datado, assim, né? Muito, muito datado. Me parece querer responder a questões ali de ordem imediata, né? Da praxis, né? Do que estava acontecendo ali em maio de 68, né? Daquele diálogo dos estudantes com os operários que estava acontecendo, do que, de fato, uma coisa com consequências, né? Tanto que depois, nos comentários da Sociedade do Espetáculo, né, que ele escreveu há 20 anos depois, sequer aparece qualquer ideia de sujeito, né? Ou qualquer ideia de ser revolucionário vinculada ao proletariado, né? Não tem isso, não tem essa reflexão, né? Some totalmente do pensamento dele. Mas é isso, assim, é sempre preciso pontuar que ele faz essa reflexão sobre o sujeito ali do momento, como o operariado, porque isso pela crítica do valor, né, pelo Kurtz, pelo IAP, eles querem manter essa diferenciação mesmo, né, porque, afinal de contas, não tem como jogar fora ali o capítulo, né, todo, assim, né, é preciso pontuar que ele fez mesmo essa reflexão, que ela ficou fora de lugar e que ela é datada, né. Mas eu tendo a tirar um pouco o peso, né, desse momento, pela própria categoria de trabalho dele não ser central, né, na reflexão dele ali, né? Ele não está colocando as coisas em termos de confronto entre capital e trabalho, né? Não é essa a reflexão dela, né? Perfeito. Eu também tenho essa mesma impressão, até, digamos, isso ficou mais realçado a partir da leitura do seu texto, Mariana. De fato, né, ele é menos afirmativo e mais, enfim, contextualizante, né, vamos dizer assim. Mas obrigado pelas questões. Fica à vontade, Thalia. Oi, sou eu que vou comentar. Vocês conseguem me ouvir bem, eu imagino, né? A Thalia falou, todo mundo ouviu. Então, tudo bem, Mariana? Tudo certo? Meu nome... Tudo certo, prazer. Prazer, meu nome é Cristiano. Eu tenho um comentário para fazer, assim, primeiro que eu gostei bastante do texto, eu achei muito interessante ali, sobretudo o final, onde você vai trabalhar essa ideia do sujeito automático, né? E aí eu achei muito interessante, particularmente, porque tal como você, minha formação ela também foi bem errática. Assim, eu comecei a estudar o Debord na graduação, no mestrado eu fui fazer, então, um estudo, de um certo modo, comparativo, assim, demonstrar os contrastes entre a teoria crítica situacionista e a teoria crítica do valor, para pensar o conceito de formação humana e tudo mais. E aí eu achei aqui, nesse seu item 4, algumas questões muito interessantes, que se eu tivesse lido isso aqui na época da escrita da minha dissertação, teriam me ajudado muito. Que é quando você pega, então, essa tese do Robert Kurtz, sobre que ele vai falar, né? Então, a partir do manifesto do Partido Comunista do Marx, ele vai, então, reelaborar a tese de que a história da humanidade não deve mais ser entendida como a história da luta de classes, mas como a história das relações de fetiche, né?
E aí, no final desse item 4, você elabora a tese, né, você encerra com a questão, então, de que talvez, né, valeria-nos a pena pensar a história até hoje como a história das formas de inconsciência. E eu achei isso, assim, para mim, tem uma didática tão bonita, tão boa, assim, na forma como você conseguiu elaborar, então, essa síntese, assim, a partir dessa elaboração teórica do curso, que é bastante densa, né? Porque quando a gente vai, então, tentar defender a teoria crítica do valor, a gente sempre tem que fazer, então, toda uma mediação, né, para tentar apresentar o conceito de fetiche a partir dessa releitura que a teoria crítica do valor faz, né? Que não é mais somente fetiche da mercadoria, mas é de um fetiche que, então, se apresenta em diversas formas, né? E que, inclusive, coloca a forma da consciência, da inconsciência, a forma do sujeito, né? Enfim, eu achei isso brilhante, assim, eu achei muito interessante. Então, eu não tenho uma dúvida, não tenho uma pergunta, é mais um elogio mesmo. E eu até poderia, né, enfim, a gente poderia ficar aqui conversando um tempão, assim, né, porque são questões muito interessantes. Mas é isso, eu só queria elogiar mesmo, um texto muito bacana. Obrigada, Cris, obrigada. Foi difícil, viu, chegar nessa formulação aí, viu? Não foi muito simples, não. Eu imagino. Tive que pavimentar muito, assim, e pensar, quebrar muito a cabeça, assim, né? Porque quando você está tentando provar ali, né, na obra do Guy Debord, que ele não está falando desse sujeito, né, desse sujeito tradicional que a gente né, vê no marxismo tradicional, e coloca o Freud no meio, fica difícil, né, assim, né, porque o Freud está falando de sujeito, né, afinal de contas, né. Mas quando eu li o curso, eu fiquei super impactada, né? O Razão Sangrenta, ali os ensaios do Razão Sangrenta, eu fiquei muito, muito impactada, né? Porque ele destrói todo mundo, né? Destrói todo mundo. Acho que só ficou o Benjamin, assim, né? Que ele gostou um pouco mais, assim, que ele bateu menos. Assim. Também, né? Não pode, né? Ele poupa um pouco de Adorno também, não? Eu sinto, assim, uma certa generosidade em relação ao Adorno. Em alguns aspectos, sim. Sobretudo na questão da dialética, eu acho, da dialética negativa ali, eu acho que ali há elementos que o curso ele conserva, né? Ele é com certeza, digamos assim, se pudesse falar, acho que pós-adorniano, assim, né? Com certeza ele leu bastante Adorno, né? Ele sabe de Adorno, né, para fazer a crítica dele lá, mas aí é isso, o Adorno também vai ter as questões dele e tal, né? Mas eu achei, quando eu vi essa formulação, né, no curso, né, a história até hoje tem sido a história das relações de fetiche, né, e eu reli esse capítulo do Guy Debord sobre história, né, eu falei, cara, é exatamente a mesma reflexão, né, é a mesma reflexão, é muito parecida mesmo, né. E eu não acho nem que é uma questão assim, ai, nossa, o Kurtz, na verdade, leu Debord e não deu crédito ali, né? Acho que nem é essa questão, assim, é só uma questão de ver como que na época do Debord, né, já havia né, já havia uma elaboração desse pensamento, né? E que, novamente, não tem nada a ver, né, com o sujeito proletário ali, né? Realmente não tem nada a ver, assim, né? Mas foi muito interessante também ir mapeando nas teses onde ele vai usar essa ideia de inconsciência, né? Onde que o Guy Debord vai usar essa ideia de inconsciência? Porque eu não sei vocês, mas a primeira leitura que eu fiz me passou meio batido, assim, né? Até porque o uso que ele faz desse conceito de inconsciência, primeiro que não é nem consciente, né? Não dá nem para falar que ele tem uma ideia de inconsciente, né? A forma como ele absorveu o Freud ali foi muito, muito específica, né? Foi via vanguarda surrealista e tal, né?
Então, assim, ver como é que o inconsciente aparece ali como adjetivo, né, como adjetivação dos nomes que ele vai colocando, e como é que ele vai se delineando essa ideia de inconsciência, né? Foi uma tarefa bem interessante, assim. E citar mesmo, assim, colocar o nome do Freud, ele coloca só uma única vez, né? E isso dificultou muito, né, esse trabalho de reconstituir, né? O que seria essa ideia de inconsciência, né, tals, que ele elabora aí nas teses, né? Mas obrigada. Na verdade, eu reli agora esse texto, né, para ir vendo esse meu próprio texto. Eu achei muito monótono, assim, achei muito maçante, muito repetitivo, né? Tem muita coisa muito repetitiva ali, mas eu quis, sei lá, fiz muito esforço para ficar claro ali, né? Não sei se eu consegui, mas eu fui relendo e falando, nossa, meu Deus, como eu repeti as ideias, né, e tal. Mas eu estava tentando me fazer clara, porque realmente fazer essa junção aí foi muito difícil, assim. Sim, mas eu achei o texto muito bom, eu não achei monótono, eu achei bem prazeroso de ler. A gente leu juntos, a Thalia e eu, e aí a gente leu o texto rapidinho, assim, ele foi fluindo, né? Então foi bom, foi bem gostoso de ler. Um último comentário, assim, que eu poderia fazer é para a gente, né? No meu mestrado, a gente veio, então, de estudos sobre Debord, e aí a gente foi tomar conhecimento da teoria crítica do valor, né? O professor Rafael foi o meu orientador, então ele me acompanhou nesse processo todo, e aí, durante o mestrado, eu fiquei pensando, né? Poxa, então como é que eu vou articular esses dois campos teóricos, né? Como é que eu vou pegar, então, e colocar eles no mesmo, né, no mesmo campo para dialogar? E aí eu acabei encontrando, meio que por acaso, aquele texto de abertura do livro do Anselmo Yap, que ele publicou no Brasil, pela editora Vozes, né? O livro Guy Debord, onde o texto de prefácio foi escrito pelo Robert Kurtz. E aí o Robert Kurtz vai falar, né? Olha, Guy Debord ele foi, de fato, um teórico radical. Né? Para a sua época, ele produziu uma teoria crítica radical. Mas agora cabe a nós, né? A partir desse afastamento histórico, né? E a partir do próprio desenvolvimento das contradições do capitalismo, avançar alguns limites da crítica que o Debord tinha colocado, né? Então, o Debord ele não fez então essa crítica à forma sujeito proletário, né? Pelo contrário, ele conserva isso, né? Como você mesmo coloca. E aí me parece que é um link interessante, assim, né? Então você pega a partir sobretudo no seu texto, né? Fica muito claro, assim, você tem uma linha teórica que ela é bastante coerente, porque ela pega Benjamin, né? Que vai fazer então aquela crítica aos artefatos da cultura, que são, né, esses monumentos da barbárie, né? Acho que é assim que ele coloca, e vai atravessar, então, né, a crítica situacionista, a crítica, né, do valor, e vai, então, fazer então, essa síntese, né? E aí eu acho que você faz isso de uma forma muito bem feita, assim. E aí era só um elogio mesmo. Obrigada. Os pareceristas desse texto meu, eles claramente eram muito versados em Kurtz, assim, e eu acho que eles eram até muito mais radicais que o Kurtz, assim, porque eles fizeram muita questão, assim, de apontar, sabe, falando, olha, ainda me deram uma carteirada, assim, sabe, falaram, olha, eu até entendo que você, fazendo a leitura cerrada, conseguiu chegar aí nessas semelhanças aí, né, com o Kurtz, mas dentro da filosofia, né, você tem que reconhecer, né, que você tem que a diferença tem que ser mais bem colocada aí, né? Então eu lembrei desse prefácio do Kurtz também, né? Porque apesar dele dialogar com o Guy Debord aí nessa questão da teoria da praxis, né? Até me falaram, releia, né, esse texto aí que o Kurtz debate diretamente com a Internacional Situacionista, né, para ver quais são as questões ali colocadas, né. Mas aí eu lembro do prefácio, né, e penso, poxa, é claro que eles são, é claro que o Kurtz é mais radical, né, é claro, né, o
O curso está ali na ponta da reflexão, né? Já tinha acabado a União Soviética, já está em um outro ponto ali, né? Da história, né? Óbvio, né? Tudo bem, né? Posso fazer aqui um comentário sobre isso, mas é isso, no geral, é a questão deles de se reconhecer mesmo o que foi esse pensamento ali na época, né? E que é muito desvalorizado, né? Hoje em dia, né? Isso, o Debord, ele também tem esse caminhar aí muito autodidata, né? Ele era muito anti-acadêmico, ele não queria diálogo, né, com a academia, e ele conseguiu, né, não ter mesmo, né? Foi muito bem sucedido nisso, né? E não conseguia entrada, né? Desprezava o meio estudantil, né? Desprezava a própria ele como digamos que uma das fagulhas ali de maio de 68, ele desprezava toda aquela atuação dos movimentos de maio de 68, né? E de fato foi cortada totalmente o diálogo dele com a academia, né? E aí é muito interessante, né, que o Iap vai falar que o que ficou do Guy Debord é uma crítica à mídia, né? Assim, essa questão mais o conceito do espetáculo sendo usado aí em curso de marketing, né? Como crítica de uma sociedade das imagens, às vezes associada a uma outra tendência ali, né, de crítica. E aí o curso começa esse texto aí falando, né, Guy Debord está na moda, isso é o pior que poderia lhe acontecer, né, porque a moda é o oposto da crítica, né, mas aí o Guy Debord pagou seu preço, né, digamos assim, de não querer esse diálogo, né, com a academia. Ele foi apropriado de uma forma sórdida, é claro, né? Porque nada sobrevive. Inclusive a própria, isso que o Iap tem textos bem interessantes nesse sentido, né? Sobre qual o sentido da arte, né? Se chegamos no fim da arte, né? Que ele vai falar que essa proposta da realização da arte na vida cotidiana, ela se realizou hoje, né? Por meio da propaganda, né? A propaganda pegou esse projeto situacionista e realizou, né? Do fim da arte, né? E é amargo, né, assim, pensar por esse lado, né, do que nos foi restando aí, né, dessa crítica situacionista. Mas, enfim, só uma divagação para esse outro lado aí da obra do Guy Debord. Mari, eu tenho 3 perguntas horríveis aqui, que eu não gostaria que fizessem para mim, mas como têm sido feitas essas perguntas, vou transferir para ver se as tuas respostas me ajudam. Hein? Não, bom, você fala de uma, né, a partir do curso do Debord, de uma ideia da forma, né, do valor como uma forma de consciência, né? Como você lida hoje com a presença quase que não menos totalizante dessa pegada decolonial na universidade? Você citou da universidade, lembrei disso, né? Que tenta produzir uma ideia de uma contra-epistemologia daquilo que supostamente teria sido preterido, né, a partir, inclusive, desse legado marxista, né? É uma pergunta assim, que eu faço para ti sem malícia, porque eu também não sei, assim, como lidar muito com isso. No entanto, tem sido uma coisa tão incontornável no meu cotidiano de trabalho, né, que eu convido mais gente a ajudar na reflexão, né? Só para citar um exemplo, o mero fato de você hoje trabalhar com uma ideia de teoria literária parece, né, você necessariamente parece estar aderindo a uma espécie de linha teórica excludente, né, uma espécie de adesão prévia a algo que também tem sua historicidade e tal. Eu não sei como você lida com isso, né? Principalmente pensando nisso, né? É uma leitura que parece deixar pouca margem, né? É uma leitura que exige muito, né? Que exige uma ideia de adesão quase que se você fala de um sujeito que é a forma-valor, né? E você fala da sociedade de espetáculo como uma sociedade constituída desses sujeitos, né?
ou de uma razão que é a racionalidade mercadológica, portanto, né, do fetiche da mercadoria, enfim. Como que a gente lida hoje com a universidade, esse lugar quase que se estabilizou na universidade, segundo o qual essa leitura ela é uma leitura parcial da história, né? É uma pergunta, assim, de novo, Mário, para a gente ruminar sobre ela aqui juntos, né? É difícil. Não quero me comprometer aqui também, né? Falando sobre isso. Mas vira e mexe, eu finjo que tem um Guy Debord na minha cabeça, assim, falo, nossa, o que o Debord... Porque o Debord, igual, assim como o Kurz, assim, de temperamento, ele também não... Ele não perdoou nada na época, né? Perdoou nada. Ele era inveterado nas críticas, né? Muito obstinado, né? Muito polêmico por causa disso também, né? E, enfim, isso foi isso, né? O preço que ele pagou foi esse ostracismo que ele entrou, né? Mas eu sempre penso, assim, agora pensando também um pouco na nossa área, né? Sempre me parece, eu fico com uma sensação muito ruim de que os estudos literários, eles são tipo o mercado financeiro das humanidades. Assim. Isso é muito triste, porque ao mesmo tempo que mostra um pouco a decadência da área, né? Também mostra, assim, como a gente adere, né? Acho que nem todo mundo aqui é da teoria literária, né? Nossa área eu acho que é um pouco mais esdrúxula, né? Assim, mas como ela adere com facilidade às modas, né? Assim, ela é muito suscetível a essas modas teóricas, né? Então, eu fiz uma estadia na sociologia, né? E vi a forma como ali dentro da sociologia se tratam, né? Essas teorias, né? Decoloniais, assim, e a seriedade com que isso é levado, né? E a teoria literária, digamos assim, a crítica literária, ela compõe, sim, né, o pensamento desses caras, né? Eduardo Said, a Spivak, né? Óbvio, né, que a crítica literária está ali, né? Na gênese ali, né, desses pensamentos. Só que a forma como a nossa área absorve, né, isso é realmente assim, como se fosse assim, o que está na moda agora no mercado de valores das ideias aí, né? O que está mais na moda, né? O que está mais assim na crista da onda, né? Então é disso aí que a gente tem que falar agora. Né? É bem assim mesmo, é sufocante, né? Eu tenho, a minha leitura é muito foda. Eu não esqueço do concurso aqui da Unicamp, né? Eu não esqueço do ponto do ponto da ecocrítica lá, quando eu ouvi os pontos, né? Eu não esqueço daquilo, né? Tipo, você vê como é que, por exemplo, as ciências humanas, né, estão tratando isso, né? Tem um pensamento sólido ali, complexo, né, sobre essas questões dentro das ciências humanas, né? E aí você vê como é que a teoria literária absorve isso, né? Putz. Só me parece que é isso, assim, é um pensamento muito flutuante, né? A gente aqui, eu acho que a questão não é o pensamento, né, decolonial ou né, a forma como a gente tem hoje no sul global que está se colocando enquanto centro de pensamento, né? Eu acho que não é essa a questão. A questão é como a nossa área, né, do SUSVER está absorvendo isso, né? Diferentemente de outras áreas que eu vejo fazendo pensamentos mais consequentes, assim, sobre esses temas, né? Não dessa forma do tipo, sabe, tá como se fosse um mercado financeiro ali, né? Aí isso dura 10 anos, aí cai em desuso, aí próximo, sabe? Não sei, assim, nesse sentido que me parece, né, que é o valor ditando um pouco aí os rumos da nossa área, né? E isso só me remete a uma área decadente, porque me parece que é uma área que está cada vez mais dependendo dessas modas, né? Dependendo disso aí, né? Dependendo de uma produção teórica mais sólida ali, né? Que está ali fazendo trabalho industrial, digamos assim, e a gente nessa aposta aí flutuante, né? De pensamento, assim, é um pouco triste, assim, mas é mais um desabafo, assim, também, porque
Não, a pergunta, ela carregava essa... A gente vê isso na própria discussão da CAPES, né, essas questões de avaliação que tentam importar critérios das ciências exatas para avaliar humanidades tipo, se algo tem mais de 5 anos, já é velho, ultrapassado, não serve mais, né? Então você tem que estar sempre usando aquilo que é mais novo, né? Eu acho que a literatura, de repente, está embarcando nessa e não, vai pegar um teórico de 100 anos atrás, isso não serve para mais nada, é ultrapassado, mas não é assim, né? É uma coisa completamente sem consequência, eu acho que é um mal que se alastra mesmo, né? Esse tipo de pensamento. Inclusive... Daria uma boa pesquisa ver a reformulação constante dos pontos de concurso público, por exemplo, na teoria literária, né? Porque você tem uma reconfiguração permanente segundo as modas teóricas, né? Isso é interessante, né? Ô, Mari, eu fiquei muito interessado pela tua dissertação, eu não li ainda, não fiz a leitura, mas me interessei também, em particular, por essa segunda parte, que você faz, então, uma espécie de entrada na questão do shopping, né? Tem uma pegada mais sociológica, pelo que eu entendi, é isso, né? Eu tinha uma pergunta aqui, eu não sei se você poderia falar um pouquinho sobre o trabalho que foi feito nessa segunda parte, mas a minha questão, das questões que eu tinha anotado aqui para fazer, né? Diz respeito a essa revolta espetacular, essas formas de revolta espetaculares, né? Eu não sei se te interessa a questão desses ataques que têm sido feitos às escolas, né? E não sei se tu tem alguma elaboração nesse sentido, né? De pensar por que a escola é um locus preferencial desses ataques, né? Pensando de novo, né? Pensando nessa forma de revolta em que a própria revolta se converte numa espécie de mercadoria, e mercadoria evidente, porque há casos de transmissão imediata do próprio atentado, essas pessoas, via de regra, têm um desejo de circulação do próprio nome, deixam uma espécie de manuscrito com o intuito de circulação desse manuscrito posterior, né? Mas como nós aqui temos um vínculo com a educação, né? A minha pergunta é nesse sentido, assim, tem alguma coisa que particularizaria a escola como uma espécie de locus preferencial desses ataques? Não sei se tu chegou a pensar já sobre isso, né? Então, ok. Mari, então, se pudesse falar um pouquinho dessa pegada da segunda parte do seu trabalho, né? A gente já está chegando na hora aqui, né? Porque a gente costuma encerrar às 7 horas, tá, Mari? Mas essa é a minha pergunta também, se puder falar um pouquinho. Tá, agora elaborando junto aqui com vocês também, eu colocaria a escola, né? Eu não teria uma reflexão específica, né, de por que a escola, né, realmente é uma questão interessante, mas se a gente olhar em termos macroestruturais, assim, né, você tem ataques desses acontecendo em igrejas, né? Você tem ataques desses acontecendo. Digamos assim, claro que todos têm as suas especificações, né? Aqui no Brasil, a gente está importando esse modelo norte-americano mesmo, né? Da escola, né? Mas a gente tem esses ataques acontecendo em igrejas, né? Aqui em Campinas aconteceu na verdade, há uns anos atrás. Na Europa a gente tem esse modelo, ou então em ruas muito cheias, enfim, né? Em agrupamentos comunitários, digamos assim, né? Eu acho que talvez o X da questão esteja aí, né? O livro do Gabriel Zacarias, que é um estudioso de Guy Debord, que ele fala de jihad, né? Tem uma reflexão interessante ali, né? Porque ele observa esse fenômeno desses ataques terroristas, né? Que aconteceram na França, né? Que passaram a acontecer com muita frequência na França, né? E ele observa que esses sujeitos que fazem esses ataques, que se reivindicam do Estado Islâmico, né? Que se reivindicam das milícias, né, islâmicas, eles são franceses, né? Esses sujeitos nasceram na França já, né, tem cidadania francesa, e não tem, às vezes, família
xiita, né, famílias que têm tradições muito ortodoxas dentro dessas religiões, né? E aí ele vai especular, né, de onde que vem então essa identificação, né? Eu acho que a questão é essa aí, né? Como a necessidade de se identificar muito fortemente com algum grupo, algum ideal, né, que faz deles, né, buscarem aí as suas, cada um com as suas armas aí, né, digamos assim, né? Então, esses jihadistas, eles se identificam via imagem, né, veem vídeos, né, desses grupos extremistas, né, se inspiram aí via virtual, totalmente via virtual, né, a esses grupos, agem solitariamente, agem totalmente solitários, assim como esses meninos das escolas, né, e aí talvez a questão esteja nesse conceito de identificação, né? Como é que a escola promove ou não a identificação, né? A escola, ela tem sido, né, às vezes por uma necessidade, um ambiente de autoritarismo, né? De apagamento de individualidade, talvez, né? De agrupamentos um pouco... agrupamentos... qual que é essa palavra? Meio obrigatório, compulsórios, né? Agrupamentos compulsórios, às vezes criações de identidades compulsórias, né? Tanto por parte dos estudantes, como por parte das salas de aula, né? Da forma como os professores lidam, às vezes, em sala de aula, às vezes por necessidade mesmo, porque, enfim, é um ambiente muito difícil, né? E aí a gente tem esses meninos, né, que não conseguem criar nenhum vínculo de identificação ali dentro da escola, né, com nada, né, e eles criam esses vínculos pela internet também, virtualmente, né, e a escola acaba sendo, às vezes, o principal local de socialização que eles têm, né, e às vezes isso é violento para eles, né, é violento porque a dinâmica escolar, ela é uma dinâmica que não é só de socialização, tem outras questões ali envolvidas e tal, né, mas ao mesmo tempo é o lugar onde eles gastam a maior parte da vida deles, né, e é um lugar que te incita a se agrupar, né, sempre a se agrupar, e aí você vê todo mundo se agrupando, né? Eu acho que isso acontece muito nesses ataques jihadistas, né? Todo mundo tem ali a sua identidade nacional, né? Muito forte, a sua identidade de grupo, e aí você tem esses sujeitos que estão isolados, né? Aí talvez a questão seja essa, né? É necessária mesmo, né? Essa identificação, ou ela também é imposta, né? É imposto que é necessário se identificar com o grupo, né? Qual que seria nessa? Eu acho que eu iria por aí, assim, refletir por esse lado aí. Bem legal, Mari. Acho que é bem elucidativa a tua resposta, né? Diga, Fábio. Nessa tua dúvida, assim, engraçado, eu ando com uma dúvida relacionada por que isso demorou tanto para chegar no Brasil, né? É engraçado, assim, porque nos Estados Unidos isso começa há 20 anos. A síndrome de Amok, na verdade, acho que começa mais relacionado com o ambiente de trabalho, né? O sujeito que invadiu seu ambiente de trabalho e ateava fogo, atacava os colegas, coisa assim. E para os Estados Unidos é que, quando chega nos Estados Unidos, isso muda para o ambiente escolar, né? E aqui, inclusive, Florianópolis, há uns 20 anos atrás, teve um sujeito que incendiou o supermercado onde trabalhava, né? Que seria como o Amok antigo, digamos assim, né? Então, eu fico pensando tanto nessa transição do ambiente de trabalho para o ambiente escolar, que o ambiente de trabalho para nós seria mais fácil analisar, né? A gente pega toda uma literatura que tem em cima da questão do trabalho, em cima e tal, mas de repente parece que a escola vira esse sinônimo dessa sociedade cristalizada, né? Como a Mari estava colocando, onde eles vivem a maior parte da vida, né? Eu diria que a escola é o princípio da socialização, né? Quer dizer, toda a socialização do indivíduo começa nos 13 anos de escola, 12 anos de escola, né? Iniciais, quer dizer. Talvez essa reflexão, essa visão mais abstrata se dirige à escola. Agora, eu vejo que tem uma coisa de réplica, né? Que ela comentou, quando teve o ataque no cinema nos Estados Unidos, 6 meses depois teve aqui no Brasil, né? E agora também andou repercutindo nos Estados Unidos de escola, voltou a acontecer aqui. Então,
em parte, que a mídia agora, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, começou a adotar o protocolo de diminuir a divulgação para evitar o contágio social, né? Que já se faz com o suicídio, agora também estão começando a fazer com esses ataques, que estão vendo que existe um contágio social, né? Que é o objetivo, né? Quem ataca quer mesmo se expor e ficar conhecido. Agora, a minha dúvida é diferente. Por que isso chega nesse momento no Brasil? Será que isso tem a ver com o governo que tinha antes, né? Com esse crescimento? Isso eu te respondo. Essa eu respondo. Essa tá fácil. Pois é, será que é isso? Será que foi esse crescimento da extrema-direita que gerou esse terreno fértil para a loucura surgir? Exatamente, né? Então, eu estava super pensando nisso, agora que você estava falando, eu pensei, né, nessa mesma questão aí desse terrorismo em escola, em igreja, né, em grandes avenidas, né, na Europa, com essa questão nacional, etc. Eu fiquei pensando, dá para colocar o 8 de janeiro aí também, né? A forma como essas pessoas se agruparam também foi dessa forma, né? O perfil, né, dessas pessoas que estavam lá atacando, né, esses aí que estavam ali, né, na linha de frente, né, os que financiaram a gente não sabe muito bem, né, mas também pessoas que precisam acreditar em algo, né, que lhes dê identidade ali, né, e na rabeira dessa revolta, né, desse ódio, né, que ficou aí reprimido e que, né, enquanto eles estavam ganhando, digamos assim, acho que não era conveniente, né, mas agora, aqui no Brasil, com certeza agora né, agora eles têm as armas deles, eles precisam agir como podem, né, mas óbvio, né? Acho que a política de armamento do Bolsonaro, objetivamente, eu acho que é a coisa que mais influenciou, né? Isso aí agora. Agora, ideologicamente, eu acho que dá para colocar na mesma linha, né? Assim, esse movimento de quebrar tudo e matar pessoas e atropelar, né? Como às vezes lá na Europa, e sempre se filmando, né? E sempre. Às vezes tem grupos que reivindicam esses ataques, né, na Europa, o Estado Islâmico reivindica esses ataques, a gente sequer sabe se é verdade isso, né? Então é realmente uma questão de aparecer, né? De precisar aparecer, né? E é muito louco como você tem um conceito de imagem vinculada à morte mesmo, né? A morte, né? Porque a destruição completa, né? Porque é isso, é matar pessoas, destruir lugares, né? Então, eu acho que eu veria nesse ângulo um pouco mais afastado, assim, a questão, né? Que colocaria 8 de janeiro e escolas e igrejas, assim, meio que no mesmo saco, assim. Legal, Mari. Pessoal, não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí para finalizar. Eu só pensei aqui que agora que eu lembrei que um dos núcleos dessa extrema-direita é justamente a escola sem partido, né? Que a base deles é achacar professores. Pensei que você ia dizer que era o nosso estado. Hã? Não, sem falar que é aqui, né? A gente é vizinho, né? Tá tudo rolando. Até vizinho de cima aqui é fã da Damares, assim, Alves, né? Então, por aí a gente acha que a mulher é um gênio, mas agora que eu me toquei, né? Então, não sei, mas eu acho que tem algum vínculo aí, porque isso é algo que nos meios de extrema-direita, para eles realmente é muito forte, essa coisa assim, de atacar a escola. Por algum motivo, a escola incomoda eles bastante atualmente. Né? Legal. Bom, se não temos mais perguntas, também estou vendo aqui o André. Opa, oi. Posso só fazer um comentário? Claro, por favor. Tá. Assim, não tenho nenhuma questão elaborada, né? Não tenho leituras mais aprofundadas. Eu sou pedagoga, trabalho aqui em Cocal do Sul com a educação básica e tive contato com esses pensadores, com esses autores aqui agora no decorrer do meu mestrado que eu fiz no PPGE, né? Com o Rafael como meu orientador, o André como meu examinador.
mas só dizer assim que eu fiquei encantada com o texto da Mariana, né, vendo ela bastante jovem aí, tratando assim de uma questão dessa envergadura toda, né? Então eu queria registrar a minha admiração. E na medida que eu fui lendo o texto, assim, o quão atual ele é, né? Hoje em dia, o sujeito automático, essa questão do fetiche, do sujeito mercadoria, né? Eu sinto cada vez mais assim, nós somos medidos por cliques, tal. A impressão que eu tenho é que se eu fosse virando mais umas páginas aí, eu ia ver o Guy Debord falando de algoritmo, alguma coisa assim, né? O quanto isso está enfatizado e evidenciado nos dias de hoje, depois do advento aí da questão das mídias sociais, da rede, coisa assim, né? Me surpreendeu bastante isso. E só na questão da escola aí, quando vocês falam dos ataques, né, que o professor André citou, eu fico me questionando quando eu vejo essas matérias assim lamentáveis, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, será que a escola faz tanto mal assim para as pessoas, né? Mas o comentário da Mariana vai assim ao encontro do que eu penso quando se diz que a gente acaba negando a individualidade por conta dos agrupamentos, né? Entendo também assim, né? Fico me respondendo essas questões aí dos ataques, né? Especialmente em escolas, nesse sentido. Eu lembro, às vezes, que a gente lê um pouquinho de Foucault, né? Quando ele fala que a questão do vigiar, né? Tão presente, tão forte, e talvez esses ataques venham nos dizer alguma coisa nesse sentido, né? E, paralelo a isso, a ausência total de políticas públicas no sentido de tratar, cuidar e encaminhar, né, essas necessidades aí da área emocional e assim por diante, né? Só um registro rápido aí. Muito obrigada, adorei o texto. Obrigada, viu, Jusileia? Muito, muito obrigada. Apreciei muito, gostei muito que deu para entender o que eu estava falando também. Teve vários comentários, assim, Mari, no grupo, né, sobre uma certa clareza do texto que não compromete a densidade, né, ou seja, você tem uma facilidade expositiva lidando com conceitos muito, muito densos, né, então essa qualidade da escrita, várias pessoas apontaram, e eu também observei isso, assim, como o texto ele é muito, muito claro, né, muito claro e rigoroso ao mesmo tempo. Bom, eu queria, então, em nome do grupo, né, agradecer a Mari, a disponibilidade da Mari de vir conversar conosco sobre o texto, agradecer a presença de vocês também, né, o pessoal que fez as perguntas, o pessoal que está por aí, né, acompanhando, e na semana que vem nós temos, não sei se tu queres comentar, Rafael, da semana que vem? Sim, nós temos mais um encontro previsto, né? Vai ser o William, que também vai discutir a tese dele, que de alguma forma também versa sobre Debord. Então, acho que vai ser bem bacana. A gente tem aqui uma certa linha argumentativa, né, que a gente inaugura com o texto da Mariana, né, com a dissertação também, em certa medida, dela, e a gente tenta dar continuidade aqui a partir de, enfim, do texto aqui do William e de outros que virão também. Então, em nome aqui do Forma, Mariana, eu gostaria de agradecer também novamente a sua, disposição, estar aqui conosco, dialogando, e esperamos que podemos nos encontrar outras vezes aí para discutir Debord, Kurs, né? E estas com certeza. Eu que agradeço, gente. Nossa, puta oportunidade. Realmente, fico muito feliz de ter sido lida, né? Isso, de ter sido lida. Alguém leu o que eu escrevi. É realmente uma honra poder discutir com vocês, assim, as coisas que eu estou pensando e tal. Muito bem, valeu, Mari. Pessoal, então, uma boa noite, né? Vamos conversando. Gente. Uma boa noite. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ô, Rafael, será que... Bom, tem que tirar ali a gravação, né? Isso, eu estou finalizando aqui. Será que a gente consegue, Rafael, fazer uma